redator! Seja bem-vindo para mais uma videoaula de redação aqui no canal. Eu sou a professora Débora Souza e hoje nós vamos continuar falando sobre a competência 1 do Enem, agora focando em outro aspecto avaliado por ela, os desvios. Antes de começar, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like e compartilhando com todos os seus amigos que também vão fazer o Enem. No vídeo da semana passada, eu te expliquei como funciona a grade de correção da C1 e como é avaliada a estrutura sintática. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, aí você pode ver depois. Hoje nós vamos falar sobre os desvios, que é o segundo objeto de avaliação nessa competência. O Enem divide os desvios em 4 categorias, de convenções da escrita, gramaticais, de escolha de registro e de escolha vocabular. Eu vou te explicar como cada categoria dessas é avaliada no exame. Categoria 1. Desvios de convenções da escrita. Elas podem ser 5. Acentuação, ortografia, hífen, letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica, também conhecida como translineação. Vamos a um exemplo de cada um deles. Acentuação. A sociedade não tem uma ideia clara sobre as religiões africanas. Percebam que aí temos um desvio de convenção da escrita, do tipo acentuação. Ideia, após o novo acordo ortográfico de 2010, não tem mais acento. O mesmo desvio também ocorre quando uma palavra deveria ser acentuada e não foi. Ortografia. Não há exceções para o crime de racismo. Notem que há um desvio de ortografia na palavra exceções. O adequado seria escrever exceções. Hífen. O Estado deve puni-los adequadamente. Observem que em puni-los deveria haver um hífen separando o verbo do pronome. Outros desvios podem acontecer também com a presença inadequada do hífen. Letras maiúsculas minúsculas. O Brasil é um país muito diversificado. Brasil, por ser o nome de país, deveria estar em letra maiúscula. Portanto, configura-se desvio. Vamos ver um outro exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve propagação do antissemitismo. Percebam que guerra e mundial estão com letras minúsculas em vez de maiúsculas. Por ser uma expressão de acontecimento histórico, configura-se um desvio em vez de 2, mas mesmo assim configura-se desvio. Separação silábica. Com o impacto das tecnologias e ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar. Nesse exemplo, temos 2 problemas de separação silábica, translineação. O adequado seria: Categoria 2. Gramaticais. Eles podem ser 6. Regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes e crase. Vamos aos exemplos de cada um deles. Regência. O uso excessivo da internet pode acarretar a muitos problemas. Observem a presença da preposição a. Seu uso está inadequado, pois, segundo a norma culta, o verbo não deve ser regido por ela. Concordância. No livro O Mundo de Sofia é retratada várias teorias do campo da filosofia. Note que em é retratada várias teorias há um desvio de concordância. O adequado seria: no livro O Mundo de Sofia são retratadas várias teorias do campo da filosofia, o verbo concordando com o sujeito. Pontuação. Intervenções governamentais são importantes. Observem o uso inadequado da vírgula separando o sujeito de seu predicado. O adequado seria: intervenções governamentais são importantes. Outros problemas de uso indevido da vírgula pode ocorrer se ela separar verbo e objeto, oração subordinada da conjunção subordinativa, locução conjuntiva da oração subordinada que ela introduz. A ausência da vírgula também pode ser um desvio, nos casos: isolamento de apostos, adjuntos adverbiais longos e orações intercaladas, enumerações, separações incomuns e indevidas, por exemplo, separando nome, complemento, adjetivo, substantivo, advérbio, adjetivo, determinante, determinado e outros. Dando sequência, nós temos o paralelismo sintático. Você sabe o que é isso? Trata-se da repetição de uma mesma estrutura sintática preenchida por diferentes elementos lexicais. É um recurso muito usado para promover a progressão textual. A ausência de paralelismo é um problema de construção e é consequência do não emprego ou do emprego incorreto de elementos gramaticais pertencentes à estrutura paralelística. Diariamente, vemos notícias que tratam do problema do racismo institucional e o racismo estrutural. Nesse período, percebemos a falta de paralelismo no segundo complemento nominal,
que deveria estar precedido da preposição do. Deve-se haver preocupação com a educação de jovens periféricos, uma vez que ela os permite um futuro melhor. Já que o verbo permite é transitivo direto e indireto, o adequado seria usar o pronome lhe em vez de os. Portanto, deve-se haver preocupação com a educação de jovens periféricos, uma vez que ela lhes permite um futuro melhor. Crase. Em 2019, houve manifestações pedindo que o Brasil voltasse à ditadura militar. Há nesse exemplo um desvio de crase, pois como o verbo voltasse é regido pela preposição a e ditadura é uma palavra feminina, o adequado seria: em 2019, houve manifestações pedindo que o Brasil voltasse à ditadura. E aí, tá gostando da aula? Então não esqueça de fazer a sua inscrição, de deixar o seu like para nos ajudar no crescimento do canal. E aí você poder ter muitas outras videoaulas como essa. De escolha de registro. O Enem espera que a sua redação seja redigida sem marcas que apontam para uma influência da oralidade na escrita e coloquialidades que possam interferir no registro esperado. Por exemplo, o Brasil está perdido. Aqui nós podemos verificar uma marca da oralidade, uma informalidade na abreviação do verbo estar. Logo, temos um desvio. E por fim, o desvio de categoria 4, de escolha vocabular. Esse desvio diz respeito às escolhas lexicais imprecisas no texto, como por exemplo, essa medida tem a afinidade de resolver o problema. Notem que o adequado seria utilizar a palavra finalidade. Portanto, houve um desvio de escolha vocabular. Agora que nós abordamos todos os desvios, nós vamos te responder a seguinte pergunta: quantos desvios você pode ter para permanecer no nível 5? Eu te respondo, até 2 desvios, independente da categoria. Mais que isso, você começa a cair de nível. Os 200 pontos já estarão garantidos? Não. Além disso, o Enem espera que você tenha uma complexidade na construção dos períodos, ou seja, que você utilize subordinações, inversões e intercalações, por exemplo. Quer saber mais sobre isso? Então eu vou te fazer um convite. Venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp Calouro Redator 2020. Por meio dele, você vai conseguir ter acesso às nossas aulas online semanalmente e, o mais importante, gratuitamente. Ficou com vontade? Então dê uma olhadinha lá no nosso Instagram e receba mais informações sobre como participar. E aproveita e nos segue lá, dá essa moral. Então é isso, galera. Não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Até a próxima, redator!